Shalom, shalom, amados. Vamos nos reabastecer na tarde deste dia? Você já passou por situações? Eu já passei, eu acho que todo mundo passa. Em que a gente começa a duvidar, a gente começa a colocar a nossa fé em xeque. Sim, nós já passamos por isso. Sabe, Deus não considera como pecado o que vai nos afastar da presença dele, né? É nós persistirmos nisso aí. Nós ficarmos naquele lugar da dúvida, sabe? É como uma brasa que vai bater sobre a nossa pele, se nós deixarmos que ela fique ali parada, o que ela vai fazer? Ela vai nos queimar. Mas a partir do momento que nós batemos, nós vamos nos livrar dela. E para ilustrar isso aí, antes da gente continuar aqui, vai lá, curta. Depois compartilhe, né? Porque às vezes eu peço para compartilhar antes, mas se você não gostar, se você não achar, espero que você, ainda assim, né? Pense, poxa, alguém pode, né? Ser tocado por essa palavra. Olha, João Batista, né, teve um momento que ele mandou perguntar. Pergunta para ele se ele é mesmo o Messias que viria ou se é outro. Sabe por quê? Porque quando nós estamos passando por um momento de crise, em que a nossa dor, a dor da nossa alma, a dor emocional, ela é tão grande, nós começamos como diz uma linguagem hoje em dia, né, bugar. A gente começa a duvidar das coisas, a gente começa a entrar num estresse muito grande. E eu acredito. João estava prestes a ser decapitado, a ser morto. E ele pensava que, não, Jesus vai vir me salvar, ele vai me tirar daqui, né? E Jesus manda uma resposta para ele, que está aqui, ó. João 7, versículo 23, capítulo 7, João não, Lucas, capítulo 7, versículo 23. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim, né? Foi lá no versículo 20. Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? E Jesus responde, fala que ele curou, que felizes eram os que não duvidavam dele. Realmente, porque quando nós duvidamos, nós ficamos infelizes, né? Quando a nossa fé está em crise, nós não estamos felizes. Porém, o próprio Jesus, depois no Getsemane, falou: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade. É um paralelo. Porque quando a nossa humanidade, a nossa dor entra em cena, seja ela física, seja ela emocional, nós ficamos desestabilizados, sabe? Então, é necessária muita força para nós podermos continuar avançando. Olha Elias, quis morrer. Ele não ficou lá para Jezabel matar ele, né? Não, ele foi lá, né? E quis morrer depois de ter vencido. Imagina. A natureza humana, né? A carne, ela é propensa. Por isso que, às vezes eu digo, a gente não pode dar confiança para a carne, para a nossa alma. Porque ela joga a gente no chão. E geralmente quando nós estamos cansados, quando nós estamos estressados, quando estamos decepcionados, frustrados, traídos, não amados, não aceitos, a gente entra em crise. Pode ser uma crise curta, daqui a pouquinho a gente se estabiliza de novo, orando, adorando. Mas a gente vê aqui vários exemplos de várias pessoas que entraram. Eles voltaram, eles saíram das crises deles, mas a gente vê que eles entraram. E isso, de certa forma, é bom, né? Porque a gente fala assim, nossa, eu não sou diferente deles, não. A Davi mandou matar o marido de Batseba, né? Amigo dele, para ficar com a mulher. E depois Natan vai até ele, profeta, né? Para dizer para ele, Davi, conta uma história, né? Porque Davi estava viajando. Davi, o homem tinha só uma vaquinha, uma ovelhinha, se eu não me engano. E aí vai o outro lá e toma dele e mata. O que a gente vai fazer com esse homem? Matar! Aí Natan virou e falou assim, esse homem é você. Imagina. Então, a gente vê muitos exemplos. A carne invade, toma conta, a nossa vontade, o nosso ego, e a gente vai com a
multidão. Olha o perigo. Por isso que a palavra fala, né? Vigia e ora. Porque se você orar e não vigiar, pode se tornar algo meramente religioso. Eu entendo que vigiar, eu estar em constante reflexão, eu estar em constante... Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Ele não fala que você está de pé, não. Se você ficar pensando que você está de pé, você está correndo risco de cair, né? Então, eu hoje estava pedalando, né? E o vento estava muito forte. A minha bicicleta tombava. Eu falei, gente, o que é essa bicicleta tombando? Tava tombando. Então, é muito fácil, né? No caso, né, a gente está preso à terra pela questão da... Ai, meu Deus, como é que a gente fala? Perdi a palavra aqui agora. Eu não tô conseguindo me lembrar, né? A gente não sai voando por aí, porque aquilo puxa a gente lá pra terra. Eu esqueci o nome, não tô conseguindo lembrar, não. Então, a gente vê aqui. E eu já vi uma pessoa falando, né? Se tinha alguém que tinha, assim, de repente, né? Algum motivo forte para dizer, me desculpe, para questionar Jesus, porque estava ali à beira da morte, era o João. E o que Jesus responde para ele? Felizes os que não duvidam. Falou para Tomé também, né? Felizes os que creram sem duvidar. Mas a gente vai lá em Jó também. E aí, Jó? Né? Jó queria ser um aborto, Jó não entendia nada, né? E aí? Então, nós passamos por estas crises. E que bom que a gente passa, o deserto passa, e não sairemos do deserto da mesma maneira que entramos. Hoje eu ainda gravei um reel, né, um short, falando que a nossa altitude vai depender da nossa atitude, né? Eu vi uma pregadora falar isso e achei muito interessante. Ele mandou que eles fossem, né? Os discípulos voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres recebem o evangelho. Felizes as pessoas que não duvidam de mim. Desculpem. Então, nós precisamos da graça, precisamos da presença de Deus, precisamos nos aquietar. Às vezes o que nós precisamos é nos retirarmos do meio do tumulto, do barulho e às vezes descansar. Porque nós somos um corpo que se desgasta, um corpo que se cansa. E esses cansaços, essas fadigas, tanto físicas como mentais, elas nos levam a um estresse, a uma vulnerabilidade da nossa fé, né? Então, nós precisamos desse renovo, né? Dizer, né? Hoje mesmo eu disse, se confiam no Senhor, renovarão suas forças, correrão, se cansarão, subirão com asas como águias, né? Mas eu já tinha pedalado 53 quilômetros. Então eu cheguei, eu estava assim, esgotada, né? Ainda parei, ainda fui jogar uma partida de beach tênis na areia da praia, no solão. E ainda achava que ia jogar outro. Falei, peraí. Ei, pra casa. Pegar pela orelha assim, ei, chega. Pra casa. Nada de crise aí de adolescente, não. Pra casa. Já tá passando da hora. Né? O pessoal, não, fica. Já tinha ido numa arena, já tava indo pra outra arena, no caminho de casa. Para. Cheguei em casa e falei, nossa, eu tô cansada. E eu não quis dormir. Eu quis descansar só um pouquinho. Porque eu tenho um defeito. Quando eu deito pra dormir de dia, eu não quero levantar. O sono vai. Minha cabeça pensa que tá de noite. Mas eu tô falando isso para quê? Para dizer do nosso estresse, do nosso cansaço. Nós precisamos de momentos de realimentar, como nós estamos orando aqui à tarde, né? Precisamos realimentar. Então, podemos passar. E quando passarmos também, não vamos nos auto-condenar, não vamos nos esbofetear, mas vamos lembrar disso aí. E renovar essa força, orar, sabe? Parar. Eu tenho costume, agora eu coloco aí, né? Stand-up aí de um
cara que ele fala os professores, ele ri muito, né? E é muito bom a gente dar risada. Quando a gente dá risada, a gente libera hormônios que vão, nossa, vão trazer um renovo para nós. Isso tudo a gente pode ver, desde que seja uma coisa saudável, né? Que não fira aí o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Vamos orar, amados? Você achava que vale a pena compartilhar, você compartilha, tá bom? O toque do Espírito Santo. Querido Deus, amado, justo, fiel, Rei dos reis, Senhor dos senhores, dono das nossas vidas, do qual nós dependemos e queremos depender, e queremos morar a eternidade contigo, ó Deus. Ah, Pai, nós declaramos que somos o teu povo, ovelhas do teu pastoreio, ó Deus, e como é bom ser tua ovelha, Deus. Como é bom tê-lo todo o tempo, ó Deus, falar contigo todos os dias, ó Deus, todos os momentos, papai. Como é maravilhoso. Toma as nossas vidas, ó Deus. Renova-nos, ó Deus, restaura-nos, ó Deus, ressignifica, Deus, faz a metanoia, que é a mudança de mente, quebra as nossas estruturas velhas, as nossas estruturas ultrapassadas que nos levam a fracassos, ó Deus. Memórias emocionais que de nada mais valem, ó Deus, que só nos estressam, tiram a nossa força, nos levam a desgastes emocionais, ó Pai. Ah, Deus, só o Senhor pode mergulhar, porque o Senhor é o dono do tempo, de tudo, ó Deus, o espaço. Não há limites para ti, Deus. Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Venha nos renovar, ó Pai. Venha nos curar, nos libertar, ó Pai. Aquele que ainda tem traumas, que tem fortalezas de mente, ó Deus, pensamentos engessados, ó Pai, que nos levam ao fracasso, que não nos permitem que avancemos, ó Deus, que criam limites nas nossas vidas, que nos adoecem, ó Deus, emocionalmente e, consequentemente, fisicamente, ó Deus. Ah, Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus, nos ajude, ó Deus. É a nossa oração na tarde deste dia, Deus. Dê-nos sonhos de revelação, ó Deus, para que possamos, ó Pai, ter a compreensão dessa dinâmica interior que o Senhor sabe, Deus, mas que nós precisamos da sua ajuda, Deus, do teu braço forte, ó Deus, para que possamos vencer. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias.